Fala galerinha, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui no canal da Química vocês sabem que, apesar de ser canal da Química, a gente tem alguns exercícios resolvidos e algumas aulas que tratam de assuntos de física. Isso é um projeto para ajudar os meus alunos. Hoje eu vou resolver um exercício do capítulo 9, que é o exercício 62 da edição 10 do livro do Halliday. É um exercício que fala sobre colisões elásticas em uma dimensão. A gente já tem um exercício resolvido sobre esse tema. É só você procurar na nossa playlist de exercícios resolvidos que vocês vão encontrar o exercício 60 também resolvido. Beleza, gente? Então vamos lá para a nossa resolução. Presta atenção aí, espanta todo o sono. Duas esferas de titânio se aproximam com a mesma velocidade escalar, isso aqui é importante, e sofrem uma colisão elástica frontal. Então veja, eu tenho uma esfera e tenho outra esfera, eu não sei qual é a velocidade inicial delas, mas eu já sei que a velocidade inicial é igual à velocidade de 1 é igual à velocidade de 2, então elas têm a mesma velocidade inicial. Porém, veja só, se elas sofrem uma colisão frontal, apesar dela ter a mesma velocidade escalar, ou seja, em termos de valor, só que se eu tenho aqui VI, vamos chamar que é a velocidade inicial, V2 seria menos VI, certo? Por quê? Porque estão em sentidos opostos. Então, tem que ficar esperto com isso, porque eu estou falando aí de velocidade e isso vai fazer toda a diferença para que a gente consiga resolver o problema. Tá. Após a colisão, uma das esferas cuja massa é de 300 gramas, eu vou chamar M1 aqui, tá? De falar que ele tem aqui, ó, 300 gramas. Permanece em repouso, ou seja, depois da colisão, a velocidade final desse 1 aqui, a velocidade final de 1, né? Então vou chamar de M1 e aqui V1, a velocidade final de 1 vai ser o quê? 0 metros por segundo, tá? E aí ele pergunta qual é a massa da outra esfera, ou seja, ele quer saber o valor de M2. Beleza, gente. Ele aqui, depois ele até supõe uma velocidade escalar, mas a princípio você não tem. Se você usar, vai dar na mesma, tá? A gente vai ver matematicamente por que dá na mesma. Mas, se você quiser, mas por enquanto você não pode usar isso daqui, porque na letra B ele até pergunta qual a velocidade do centro de massa se a velocidade escalar inicial de cada esfera é de 2. Mas isso ele está perguntando se, né? Se fosse, mas ele não está dando. Muito bem, como eu estou falando de colisão elástica, se você for na parte de colisão elástica, que é o nosso item 9.7 do livro, capítulo 9, você vai encontrar a equação de número 9.75. E o que você encontra lá? Até pela dedução de conservação de energia cinética, você vai encontrar a seguinte equação, a seguinte fórmula. Então, você tem lá V1F vai ser igual a M1 menos M2 sobre, isso porque eu estou falando aqui de energia elástica, conservação de energia cinética, mais M2, M1 mais M2 aqui, tá? Vezes V1 inicial mais 2M2 sobre M1 mais M2 vezes V2 inicial. Beleza? Muito bem, gente. O que acontece? Ele quer saber o valor de M2, certo? Por enquanto eu nem vou fazer nada aqui, eu vou deixar dessa forma por enquanto. A única coisa que a gente sabe, não vou ficar substituindo M1 ainda, tá? Só para mostrar para vocês qual é o pulo do gato desse exercício. O pulo do gato é ele falar que essa velocidade é a mesma, só que com unidades diferentes. Tá? Então, se ela é a mesma, eu vou chamar aqui de VI inicial, tá? Porque é a mesma, vou só chamar de VI, porque as duas são iguais. Porém, o que acontece? Se ela tá em sentido oposto, uma delas vai ser o quê? Negativo. Então, eu vou falar que V2 aqui, ó, vai ser negativo. Beleza? Tranquilo até aí? Tá, então uma delas vai ser negativa, mas ela tem exatamente o mesmo valor. Então, se uma é de 1 metro por segundo, a outra é de menos 1 metro por segundo, e vice-versa, tá?
A gente sabe que a velocidade 1 final, que ele fala ó, que aqui tem 300 gramas, eu chamei de M, o que tem aqui 300 gramas eu chamei de M1, aqui tem essa massa aqui de 300 gramas, ela vai ter uma velocidade final igual a zero. Por quê? Porque ela permanece em repouso após a colisão. Então, aqui eu sei que é zero, tá? Então, vou pôr zero é igual, vou fazer bem passo a passo aqui, tá? M1 menos M2 sobre M1 mais M2. Como a gente está chamando esse aqui, eu vou colocar esse como negativo, tá? Vou chamar aqui só como VI mais 2M2 sobre M1 mais M2 vezes menos VI. Beleza? Ok, gente, o que acontece? Vamos pensar o quê? Vamos imaginar que eu vou passar um desses aqui para o outro lado, tá? Então, porque isso tudo tá igualado a zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, todo esse pedaço aqui e vou passar para o outro lado, tá? Então, aqui não é menos? Se eu vou passar, e tá, é uma multiplicação, certo? Se isso aqui é uma multiplicação e aqui é menos, se eu vou passar para o outro lado, o que ele vai passar para o outro lado? Como mais VI, certo? Então, mais VI que multiplica 2M2 sobre M1 mais M... opa, vou só apagar aqui, para não ficar tão bagunçado, mais M2, certo? Isso daqui, porque esse foi para o outro lado, tá? Então, isso daqui vai ser igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes VI, tá? Ok, vou continuar aqui do lado. Tô fazendo bem passo a passo. Quem achar que tá muito básico aqui, é só adiantar o vídeo. Olha só, se eu quiser isolar qualquer uma dessas coisas aqui, tá? Se eu quiser isolar, por exemplo, isso daqui, o que eu vou passar? Se eu for isolar esse pedaço aqui para poder achar M2, eu já vou substituir M1 aqui, porque M1 a gente sabe que é 300 gramas. Então, o que eu faço se eu quiser isolar isso? Eu vou passar esse VI o quê? Dividindo, não é? Isso aqui é só para provar para vocês, se ele é igual, na verdade ele vai se cancelar. Por quê, ó? Eu vou ter V1 vezes 2M2, M2 o que eu quero achar, o que for M1 eu já vou substituir, tá? É 300 gramas, né? Então, se você quiser até passar para quilo, dá 0,3 quilos, tá? Então, M1 eu sei que é 0,3, mais M2. É o que eu quero achar. É igual a M1, M1 a gente já sabe que é 0,3, né? M1, 0,3 gramas, menos M2, que é o que eu quero achar, sobre M1, que é 0,3, mais M2. Veja, se eu estou isolando, ó, vou até colocar aqui com uma outra cor para você não se perder, porque na verdade isso aqui é só matemática, gente, ó. Tá aqui, vou fazer o quê? Vou passar dividindo, tá? Então vai passar dividindo. Se vai passar dividindo, gente, por mais que eu tenha aqui divisão de fração, vai ficar... você divide pelo inverso da fração de baixo, então seria ficar 1 sobre VI. Então, VI sobre VI, isso aqui vai cortar, tá? Então, eu vou ficar só com essa parte, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 2M2, que é o que eu quero achar, sobre 0,3 mais M2, que é igual a 0,3 menos M2, sobre 0,3 mais M2, beleza? Vou fazer essa multiplicação em cruz, então eu vou ter aqui, ó, 2M2 que multiplica 0,3 mais M2, que vai ser igual a 0,3 menos M2, que vai multiplicar isso aqui, ó. Então, 0,3 mais M2. Veja isso aqui, vamos colocar até com outra cor aqui. Isso é igual a isso, então eu posso cortar, até porque passa um dividindo aqui, então vai dar na mesma. Muito bem, o que vai me sobrar? 2M2 daqui vai ser igual a 0,3 menos M2. Esse aqui, ó, vou passar para cá, então vai ficar 3M2 é igual a 0,3. M2 vai ser igual a 0,3 dividido por 3. Isso aqui vai dar igual 0,1 quilo.
Então, ó, essa é a massa de M2, ou seja, da segunda esfera. Ou aqui, né, talvez esteja como grama na sua resposta. Então, aqui, ó, ou 100 gramas. Então, essa é a massa da esfera de número 2, tá? Eu não posso usar esse 2 metros por segundo, porque até então, até a letra A, ele não me falou que era esse valor. Mas se você fizer aqui, matematicamente vai dar na mesma, até porque eles têm o mesmo valor, então em algum momento vai cortar, né? Porque eles têm exatamente o mesmo valor, só que com sinais opostos. Então, vai cortar isso daí, né? Quando você passa um para um lado, como a gente fez aqui nessa equação, então você vai ver que você vai conseguir cancelar um com o outro. Então, assim você consegue achar M2. Eu vou responder a letra B agora. Na letra B, gente, ele fala o seguinte: qual é a velocidade do centro de massa, ó, das duas esferas, se a velocidade escalar inicial de cada esfera é de 2 metros por segundo, né? O que era a velocidade do centro de massa? A gente já viu em outros problemas que eu tenho que o momento 1 mais o momento, eu vou colocar aqui o inicial, mais o momento 2 inicial, tá? Dividido pelo quê? M1 mais M2, isso aqui até a gente já viu na resolução de outro exercício. Ou seja, então aqui, ó, velocidade do centro de massa vai ser igual. Aqui, o que é o momento 1? Eu tenho M1V1 mais M2V2, isso inicial, dividido por M1 mais M2. O que eu vou ter? Velocidade do centro de massa vai ser igual M1, se você for colocar, a gente até achou ele em quilo, então mantém quilo aqui, ó, 0, lembra que se tá tudo em grama, você consegue cortar, tá? Mas aqui, se você já tinha em quilo, pode manter em quilo. E aqui, velocidade 1, você sabe que ele tá falando que é de 2, então se eu tô falando, lembra que a gente considerou que essa velocidade 1 era velocidade positiva, né? Então, aqui vezes 2 positivo. Lembra que a gente colocou aqui a bolinha V1, né? A outra bolinha V2, sendo que elas têm o mesmo valor. Só que se eles estão em sentidos opostos aqui, então aqui o valor é negativo. Mas M2, a gente descobriu que é 100 gramas ou 0,1 quilos, vezes a velocidade 2. Então, aqui, ó, menos 2, tá? Porque tá em sentidos opostos. E aqui, M1 mais M2. Então, 0,3 mais 0,1. Se você fizer essa continha aqui, ó, você vai chegar num valor. Então, aqui, ó, vai ficar 0,6 menos, né? Porque você vai ter menos 0,2 dividido aqui por 0,4. 0,4 por 0,4 vai dar igual a 1 metro por segundo. Essa é a velocidade do centro de massa.